Bom dia a todos, meu nome é Kátia e hoje, junto com o TV Ucrânia, a gente resolveu lançar este podcast novo dedicado à relação entre Brasil e a Ucrânia. Os temas que a gente vai cobrir será relação diplomáticas, crianças de guerra, crianças sequestradas e prisioneiros de guerra. Eu acredito que esse podcast ajude a entender melhor a posição do Brasil no palco global, como também contribui na navegação da melhor cooperação entre a Ucrânia e o Brasil durante a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E hoje comigo aqui o Sérgio, Sérgio Uch, o Sérgio é correspondente internacional do CBT, baseado na Europa. Ele está em Londres agora comigo. Ele cobre a Ucrânia desde o começo da guerra de 2014. O Sérgio é convidado para as várias plataformas internacionais, inclusivamente na Ucrânia, onde a gente se encontrou. Agora, Sérgio, bom dia. Bom dia. Sim. Deixa eu fazer a minha primeira pergunta, que será sobre a recente visita, que já não é recente, né, que será realizada em maio, a visita do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a Moscou. Essa visita ela gerou debates intensos no cenário internacional. Lula assistiu o desfile militar russo e assim, essa provocou muito debate, né, no Ocidente. E durante essa visita, o presidente brasileiro também ele criticou os investimentos ocidentais em armamentos, defendendo, em vez disso, a priorização global na área da educação e a saúde. Agora, com tudo isso, ele reafirmou essa ligação do Brasil com a Rússia. E a minha pergunta é, o Brasil, você acha, pode ser ainda visto como um ator confiável para ajudar a resolver o conflito da guerra na Ucrânia? E, sim, e a segunda pergunta será, por que Lula foi visitar a Rússia? Qual era o objetivo principal dele, tendo em conta que muitos outros líderes, apesar de ser convidados, nem apareceram? Bom dia, Kátia. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite, né? Depende de que horário vocês estão vendo. Essa é uma pergunta que exige um contexto muito grande para responder, eu acho. Quando as pessoas analisam ali a relação do Brasil com a Rússia e do Brasil com a Ucrânia e fazem uma comparação, é importante lembrar que a Rússia, então ex-União Soviética, foi um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil, né? A gente está falando de mais de 2 séculos, quase 2 séculos. E o Brasil tem uma relação com a Rússia que é muito diferente hoje e no passado, muito diferente daquela relação que a Ucrânia tem com a Rússia e que países do leste europeu têm com a Rússia. A Rússia nunca foi uma ameaça para o Brasil, né? A Rússia nunca fez ameaças militares de ocupação territorial ou qualquer coisa desse tipo com o Brasil. Essa relação com o governo brasileiro, ela não pode ser atribuída apenas ao governo do PT, eu acho, ao atual governo Luiz Inácio Lula da Silva. É uma relação institucional, né? Bom lembrar que poucos dias antes da invasão em larga escala, em fevereiro de 2022, eu estava em Moscou, inclusive, na visita do então ex-presidente Jair Bolsonaro a Moscou, em que ele diz aquela frase que ficou muito famosa, né? Que ele diz: o Brasil é solidário à Rússia, nós somos solidários à Rússia. Naquele momento, Bolsonaro estava bastante isolado da comunidade internacional, Biden já tinha assumido a Casa Branca, e a Rússia estava ali abrindo as portas para o governo brasileiro num momento de isolamento do governo brasileiro. Não é o caso desse governo, que tem canais abertos em boa parte do mundo, eu diria, principalmente aqui na Europa. Bom lembrar que Lula, depois que visitou o Putin em Moscou, estava conversando com o Macron em Paris, né? Essa é uma das características desse governo. Sobre essa visita à Rússia, sobre essa visita a Moscou, o governo foi muito criticado porque, embora o Brasil tenha um canal de diálogo aberto
com o governo russo, a ocasião específica não foi muito bem vista. Por quê que não foi muito bem vista? Esse desfile militar em que a Rússia comemora a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial, o dia V, né, dos russos, ele ganhou, como você bem sabe, ganhou uma outra conotação depois do início da guerra da Ucrânia, né, depois da invasão da Ucrânia. Ele ganhou uma conotação ali de demonstração de força por parte dos russos. Obviamente, o governo brasileiro sabe disso, né? Oficialmente, o governo brasileiro disse que não, que estava presente numa solenidade que comemorava a derrota dos nazistas, né? A vitória dos russos sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial, mas a diplomacia brasileira é uma diplomacia experiente, obviamente, e sabe das consequências dessa visita. Eu, até hoje, tento entender o cálculo que foi feito pelo governo brasileiro para fazer essa visita a Moscou. Porque não foi uma visita de Estado, uma visita comercial, foi uma visita política, basicamente, né? Em que o governo brasileiro, o presidente brasileiro, emite um sinal ali muito dúbio, talvez, para a comunidade internacional. Embora, e isso é difícil de entender no Brasil às vezes, e eu acho que os próprios ucranianos tiveram dificuldade de entender isso num primeiro momento, assim, a gente tem a nossa diplomacia tradicional, a diplomacia do Itamaraty, que eu acho que inclusive é uma das diplomacias uma das melhores diplomacias do mundo. Eu acho que o Brasil, de fato, é um ator ali que conversa com todos os outros, e nessa parte da diplomacia, o Brasil tem uma posição muito consistente na ONU, por exemplo, de votações, todas as votações da ONU. O Brasil vota a favor da Ucrânia, defendendo a integridade territorial da Ucrânia, condenando a invasão russa. O Brasil, como a grande parte do mundo, não reconhece a Crimeia, Donetsk, Luhansk ou Kherson, Zaporizhia, as outras regiões invadidas como território russo. O Brasil não reconhece essa anexação que a Rússia fez para o Brasil, oficialmente pelo menos. Essas são regiões ucranianas sob ocupação russa, mas eu entendo que os sinais que às vezes vêm da presidência da República são sinais que contradizem um pouco essa posição clássica da diplomacia brasileira. E por isso entendo que para os ucranianos, talvez o Brasil não seja um ator confiável. Institucionalmente, talvez o Brasil seja sim um ator confiável. Tanto que é interessante notar esse bastidor da viagem do presidente Lula a Moscou. Ele recebeu por duas vezes, o ministro das Relações Exteriores do Brasil recebeu por duas vezes um telefonema do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, pedindo ali para negociar, talvez, ali para tentar convencer Putin sobre a necessidade de um cessar-fogo, de negociar. A gente estava naquele ponto ali da dúvida de saber se o Putin poderia ou não ir para Istambul, para aquela primeira rodada de negociações. O presidente disse que fez isso com Putin, bem naquele jeito brasileiro dele. Eu não sei se isso funciona muito com Putin. E aí eu entendo porque pairam as dúvidas. Eu não vou te responder se o Brasil é ou não é confiável, eu acho que não cabe a mim responder isso. Mas eu entendo as posições de quem acha que sim, e entendo as posições de quem acha que não. Sim, então, agora, voltando para a cúpula dos BRICS, Sérgio, pouco antes da cúpula do BRICS, aconteceu no Rio de Janeiro em 7 de julho, a Ucrânia lançou uma série de ataques militares contra as regiões russas de Bryansk, Kursk e Voronezh. Essas áreas são próximas à fronteira com a Ucrânia e as centrais na logística militar russa, como a gente sabe. Agora, essas regiões são pontos estratégicos usados frequentemente para lançar os mísseis e drones contra cidades ucranianas, incluindo a infraestrutura civil, né? E a mensagem da Ucrânia é sempre clara, né? A guerra que em um momento também vai atingir aqueles que sustentam essa guerra.
Agora, a reação dos países do BRICS foi um pouco surpreendente, né? Que era declaração conjunta de todos os países do bloco que condenaram os ataques ucranianos. A linguagem foi bem firme e direita. A minha pergunta é por que né, eles fizeram essa condenação e qual que foi a reação do Brasil a essa declaração, os ataques ucranianos? A declaração final dos BRICS. Olha, eu não acho que seja surpresa uma declaração dos BRICS que tenha um tom favorável à Rússia, porque a Rússia é parte dos BRICS, a Ucrânia não é parte dos BRICS. Né? Por aí essa é uma justificativa muito fácil para lidar. O contexto dos BRICS também há outra explicação. No seu formato original, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, quando eram 5, primeiro 4, depois 5 África do Sul, o Brasil tinha um peso político ali muito maior. Nos bastidores, inclusive, o Brasil foi contra a ampliação. O governo brasileiro não diz isso oficialmente, mas o Brasil agiu ali para não ampliar tanto os BRICS, já pensando que perderia força política. E foi isso que aconteceu. Né? Veio a avalanche chinesa, principalmente, né? Que a Rússia não se opôs, porque precisa muito da China. Vários países foram incluídos e, por consequência, o Brasil perde um pouco de força. Se fosse no formato antigo e se o Brasil tivesse talvez um pouco mais de força política dentro do bloco, força política, militar, talvez esse comunicado tivesse sido diferente. Esse não é um comunicado clássico da diplomacia brasileira, não é. Nos últimos dias, aliás, houve uma das notas divulgadas pelo Itamaraty, é uma nota que, embora não cite a Rússia, o que também é uma maneira de ler a situação, né, uma nota do Itamaraty condenando, demonstrando preocupação com os ataques constantes a alvos civis, né, de infraestruturas civis, casas e prédios residenciais na Ucrânia. Né? A diplomacia brasileira publicou essa nota recentemente. Agora, essa nota dos BRICS, ela não tem que ser lida, eu acho, como uma posição do Brasil. Essa nota dos BRICS, ela tem que ser lida no contexto do que é os BRICS e da força que o Brasil tem dentro dos BRICS hoje. Agora eu queria voltar um pouco, não voltar, mas falar sobre essa visita famosa do presidente brasileiro para o Paris. Eu sei que você foi lá também, né? E essa visita aconteceu no 6 de junho. E o presidente Lula adotou um tom emocional durante essa visita, né? Ele falou sobre a guerra, não só na Ucrânia, mas também sobre as guerras que estão acontecendo, tocou no tema de guerra em Gaza. Mas falando sobre a Ucrânia, né, ele reconheceu que nenhum lado seria com tudo o que deseja, mas talvez, né, os ambos possam sair com algo. E isso, Macron, né, ele não gostou muito dessa reação ou declaração, né, do presidente do Brasil, e o Macron fez claramente, ele falou que tem um agressor, né, que é a Rússia, e tem a vítima, que é a Ucrânia, e isso é claro para todos, e todos queremos paz, mas não podemos tratar os dois lados igualmente. E também Macron destacou durante esse encontro, né, ele destacou a importância de respeitar a Carta das Nações Unidas e pediu que os países como o Brasil, mas também a China, pressionem a Rússia, né, para que a guerra tenha um fim. Ele pediu o Brasil ser como mediador, né, no conflito. Agora,
o que você acha sobre isso? O Brasil pode ser o mediador confiável para mediar essa guerra? Olha, eu acho que o Brasil pode ser sim um ator confiável, por que não? O Brasil é uma democracia consolidada, o Brasil, enfim, acho que você tem ali uma gama de opiniões que vão formar ali, embora tenha o peso da presidência da República, por que não? O Brasil poderia. Agora, o Brasil tem um histórico de experiências aí para mediar, por exemplo, o Brasil chegou a mediar um acordo nuclear do Irã, por exemplo, que no último minuto, Brasil e Turquia mediaram esse acordo lá atrás, no primeiro ou segundo governo Lula, se não me engano, e, e esse acordo foi boicotado na última hora pelos Estados Unidos, claramente boicotado por Hillary Clinton, que então era secretária de Estado, né, do Obama. E, e o Brasil tem uma série de experiências em relação a isso. Obviamente, o Brasil tem um peso médio ali no cenário internacional, né? Não tem o peso dos Estados Unidos, não tem o peso político da União Europeia, é uma potência média, digamos, mas é uma potência que tem muita voz da América Latina, né? Na América Latina, é a maior economia da América Latina, é um país democrático, com instituições fortes, portanto, não é uma voz que pode ser desprezada, né? Apesar de não ter a mesma força de outros. Nessa questão de Paris, eu tenho dúvidas se essa resposta do Macron foi exatamente para essa declaração do Lula, mas certamente foi para a postura do governo brasileiro como um todo, que é muito criticado por tratar agressor e vítima da mesma forma, né? Então, quando ele disse aquilo ali no Palácio do Eliseu, eu estava lá nessa declaração dos dois presidentes, foi claramente um recado ali ao Brasil e aos outros países que tratam, que colocam a Ucrânia, vítima de uma invasão, no mesmo nível da Rússia que invade a Ucrânia. Ok, nesse caso também, você pode discutir uma série de coisas, eu não vou aqui entrar nos específicos, você pode discutir OTAN, você pode discutir a questão da União Europeia e dos Estados Unidos pressionando o resto do mundo para que façam exatamente o que eles querem que seja feito. Dá para discutir uma série de coisas aqui, mas não dá para perder de vista que a big picture aqui é um país invadindo o outro. Sempre coloco isso com muita firmeza, porque eu acho que não dá, nem do ponto de vista jornalístico, dá para perder isso de rumo, né? É essa a questão principal, embora dê para discutir uma série de coisas ali. Continuando essa visita, né, para Paris, ah, ele ele também foi também essa discussão sobre né, o presidente Lula, ele também expressou frustração com a fragilidade das Nações Unidas, né? Ele sempre defende as reformas das Nações Unidas e ele que tenta fazer a plataforma mais eficaz, né? Sempre insiste no, no que o Brasil pode, né, ter o papel importante, ser um membro permanente, um dos membros permanentes, né, nas Nações Unidas. E ele também falou sobre essa plataforma, né, que pode ser criada dentro das Nações Unidas, ah, onde serão incluídas aqueles países que não participam diretamente na guerra né, na guerra entre Rússia e Ucrânia. E qual que é a ideia dessa plataforma? Ser fiável e onde vai nos levar essa proposta? Olha, o Brasil já tentou e já fez várias tentativas daí, esse grupo com a China, havia ali uma tentativa de negociação, agora essa ideia de um grupo de países não beligerantes, né, países que não estão diretamente envolvidos na guerra, para negociar. Eu acho que são tentativas que vão muito nesse sentido da sua primeira pergunta, que é essa história da grande crítica do Brasil, e eu acho que o Brasil aí tem um grande ponto, um ponto muito importante, que é a desfuncionalidade das instituições internacionais, principalmente da ONU, né? Você tem ali um Conselho de Segurança desenhado, e esse é o argumento do Brasil, que é um argumento difícil de refutar,
né, um desenho ali pós-Segunda Guerra Mundial, né, para uma realidade que hoje é completamente diferente, né? Você tem ali poder de veto de Rússia, Estados Unidos, China, França, Reino Unido, eles podem vetar qualquer coisa no palco mais importante da ONU, que é o Conselho de Segurança, não exatamente a Assembleia, onde estão votando todos os países, né? E o Brasil tem um ponto ali, porque que, assim, essas questões, seja a invasão da Ucrânia, seja a questão no Oriente Médio, todas as grandes questões, as mais importantes questões internacionais, elas poderiam e deveriam ser serem resolvidas nesse palco da ONU se a ONU fosse funcional. E não é funcional. E aí você pergunta, por que que não é funcional? Por que que não funciona então? A resposta está em quem tem o poder hoje, né, do Conselho de Segurança. O que também ajuda a justificar essa posição do Brasil, obviamente, de não seguir literalmente tudo que fazem os europeus e tudo que fazem os norte-americanos, que é o que faltou os ucranianos entenderem lá atrás um pouco também. Sabe, essa posição do Brasil, de que defende fortemente, essa não é uma posição de um governo ou de outro, é uma posição institucional do Brasil, como República Federativa, de defender uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, uma reforma da ONU de uma maneira geral, de forma que haja mais vozes de outros países, né, um país africano, os países latino-americanos, mais vozes da Ásia, né, uma configuração que respeite a atual realidade do mundo. E aí o Brasil, se a gente tivesse isso funcionando, poderíamos nós sim resolver isso de maneira mais fácil, no palco da ONU, onde tudo deveria ser resolvido, porque hoje a gente depende da boa vontade dos Estados Unidos e do governo da vez dos Estados Unidos para resolver qualquer coisa no mundo, né? Dependemos do poder de influência dos europeus, cada vez menor, aliás, né? Em termos de União Europeia. E aí fica o mundo dependendo do humor dos Estados Unidos, né, e do humor de outras partes do mundo, dos israelenses, dos iranianos, dos russos, dos ucranianos, e cada um fazendo o que acha que deve fazer não dentro das suas fronteiras, mas fora das suas fronteiras, obviamente, eu me refiro a isso, né, e afetando boa parte do mundo. Se a gente tivesse uma ONU funcional, organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, nessa hora das tarifas, se tudo tivesse uma funcional nesse momento, a gente resolveria essas coisas mais facilmente. Agora eu queria falar, a gente recebeu-se notícia, né, recentemente que a COP vai ser organizada em Belém em mês de novembro. E eu queria perguntar o que podemos esperar dessa cúpula, né? Porque, por exemplo, a cúpula de BRICS, né, foi criticada um pouco porque não aconteceu aquilo que muitas pessoas esperavam e que muitos reclamaram que a sociedade civil não estava tão abertamente participando e assim se já sabemos a agenda da COP do Belém e se a sociedade civil será também convidada, se você tem alguma informação sobre isso. Olha, eu não estou envolvido diretamente na cobertura da COP30, né? Vão ser equipes do Brasil que vão fazer isso, por motivos óbvios, né? Porque estão lá. Mas a COP30, eu já cobri algumas COPs. A COP é um evento que tem uma participação muito forte da sociedade civil, né? Sempre. E o Brasil tem essa tradição, né? De trazer a sociedade civil para o debate. Esse governo tem isso como uma de suas bandeiras, né? Trazer a sociedade civil para o debate. Então, acho que a gente pode esperar alguma coisa assim. A gente pode esperar isso nesse sentido. E acho que é difícil comparar aí a questão dos BRICS com a questão da COP, porque são plataformas para tratar de questões diferentes, né? Assim, a gente estava conversando sobre a possível participação ucraniana, né? Como eles vão tratar a Ucrânia na questão da COP. Eu acho que não é o palco
para se tratar de conflitos armados, né, da invasão de um país a outro. É o foco para se tratar de algo que, em tese, é muito maior, que atinge a todos no mundo, que é a crise climática. Mas, de novo, vai ser uma COP, acho, muito difícil em função da nova configuração geopolítica. Sérgio, a minha última pergunta, porque ah, é por minha própria ideia, né? Eu quero terminar cada podcast com o conselho de um livro, talvez o seu livro preferido, né? Ou talvez que você lê agora, o que você poderia recomendar ao nosso público, um livro que liga o Brasil e a Ucrânia. E agora, um livro que eu acho que todos deveriam ler em ambos os lados, tanto no Brasil quanto na Ucrânia, é Clarice Lispector, né, que é uma poeta ucraniana, mas que viveu no Brasil, né, que cresceu no Brasil e que tem, enfim, que tem tem um trabalho muito poderoso ali. Eu acho que Clarice Lispector poderia, por que não, ser um fator ali que liga Brasil e Ucrânia muito fortemente. Bom, obrigada, Sérgio. Foi um prazer de conversar com você. Obrigada para levar toda essa informação sobre assuntos tão atuais. E sim, até a próxima, então. Obrigado, Kátia. Obrigado a todo mundo. Tchau. Tchau.